Silva, Franciele Dezengrini, Gabriela Soares Matias, João Pedro de Jesus Berté, Caio de Souza da Silva, Caíque Evandro Moreira da Silva, Kathleen Albertini dos Santos Nunes, Leonardo Pinheira Vieira, Maria Clara Paim Mon, Mariana Gainete Ramos, Nicole Alexandre Oliveira Sarmento, Rafaela dos Santos Oliveira, Vitor Hugo de Souza Sondré. Em seguida, foi solicitado ao vereador Vitor Hugo de Souza Sondré para presidir a presente sessão por se tratar do vereador mais velho. O senhor presidente ad hoc, o jovem vereador Vitor Hugo de Souza Sodré, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos e pediu ao primeiro secretário ad hoc, jovem vereadora Ana Sofia da Silva, para fazer a leitura da ata da sessão solene do dia 10 de abril de 2025, que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente deu seguimento à ordem do dia para a escolha da mesa diretora, por consequência, suspendeu a sessão por 20 minutos para os jovens vereadores se organizarem para verificar quem iria concorrer aos cargos da presidência, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário do Programa Parlamento Jovem da Câmara de Vereadores de São José de Santa Catarina. Por conseguinte, o presidente ad hoc Vitor Hugo de Souza Sodré declarou aberta a presente sessão dos jovens vereadores. Continuando com a ordem do dia, o presidente ad hoc Vitor Hugo de Souza Sodré perguntou aos jovens vereadores se há chapas a serem apresentadas, sendo apresentado 3 chapas. Chapa 1, composta pelo presidente João Pedro de Jesus Berté, vice-presidente Caio de Souza da Silva, primeiro secretário Gabriela Soares Matias e segundo secretário Rafaela dos Santos Oliveira. Chapa 2, presidente Nicole Alexandre Oliveira Sarmento, vice-presidente Ana Clara Laurentino de Sá, primeira secretária Elisa dos Santos da Silva e segundo secretário Kathleen Albertini dos Santos Nunes. Chapa 3, presidente Ana Sofia da Silva, vice-presidente Mariana Gainete Ramos, primeiro secretária Maria Clara Paimon e segundo secretária Franciele Dezengrini. Assim, o presidente ad hoc Vitor Hugo de Souza Sondré convidou os candidatos das chapas, caso queiram usar a tribuna pelo tempo de 5 minutos, para pedir o voto. Logo, o jovem vereador João Pedro de Jesus Berté utilizou da tribuna para defender os motivos para votarem na chapa 1. Ato contínuo, o presidente ad hoc Vitor Hugo de Souza Sondré convocou o representante da chapa 2 para comparecer na tribuna. A jovem vereadora Nicole Alessandra Oliveira Sarmento também explanou os motivos para votar na chapa 2. Dessa forma, o presidente ad hoc chamou à tribuna o representante da chapa 3, a jovem vereadora Mariana Gainete Ramos, que explicou os motivos para votar na chapa 3. Em seguida, o presidente deu início à votação dos jovens vereadores para a escolha da chapa e solicitou ao primeiro secretário para proceder à chamada nominal para a manifestação do voto, bem como fazer as anotações dos votos. Colocada em votação, sendo eleita a chapa 1 por 8 votos favoráveis dos jovens vereadores: Camila Eduarda dos Santos Gonçalves, Gabriela Soares Matias, João Pedro de Jesus Berté e Caio Souza da Silva, Caíque Evandro Moreira da Silva, Leonardo Vieira, Rafaela dos Santos Oliveira, Vitor Hugo de Souza Sandré, contra 4 votos para a chapa 2, Ana Clara Laurentino de Sá, Elisa dos Santos da Silva, Kathleen Albertino dos Santos Nunes e Nicole Alexandre Oliveira Sarmento. E na chapa 3, com 4 votos dos vereadores Ana Sofia da Silva, Franciele Dezengrini, Mariana Gainete Ramos, Maria Clara Paimon. Assim, a primeira secretária, Ana Sofia da Silva, informou que a chapa 1 teve 8 votos favoráveis. Ato contínuo. O presidente Vitor Hugo de Souza Sodré comunicou que está eleita a chapa número 1, sendo o presidente o jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, vice-presidente o jovem vereador Caio de Souza da Silva, primeiro secretário a jovem vereadora Gabriela Soares Matias e segundo secretária a jovem vereadora Rafaela dos Santos Oliveira. Logo, o presidente Vitor Hugo de Souza Sodré convidou o presidente eleito, caso queira utilizar a tribuna por até 5 minutos. O presidente eleito, João Pedro de Jesus Berté, agradeceu a todos e que irá se desempenhar ao máximo nos trabalhos como presidente. Logo após, foi convidado a compor a mesa o presidente eleito, João Pedro de Jesus Berté, vice-presidente Caio de Souza da Silva, o primeiro secretário a jovem vereadora Gabriela Soares Matias e o segundo secretário a jovem vereadora Rafaela dos Santos Oliveira. Nada mais havendo a tratar, declarou em nome de
Deus encerrada a presente sessão e convocou a próxima para o dia 8 de maio de 2025, às 15 horas. Bom, ata-se. Em votação à ata da sessão anterior, solicito que os jovens vereadores que queiram fazer alguma observação na ata se manifestem. Pode falar. Não. Que está aí. Não é para te ler. Não é para te ler. Não é para ler. É sobre a ata que ele leu. Tá, não era para fazer o discurso ali? Ah, não é agora. Ah, tá, eu pensei que era isso. Perdão. Ah, tá certo. Ela está perguntando se você concorda ou não com o que ela leu na ata da agora. última sessão, que foi lida. Aí ele colocou em votação para saber se alguém quer fazer algum ajuste, se alguém tem alguma informação para complementar. Esse é o momento, entendeu? Ah, infelizmente eu não vi, não. Tá bom, então coloque em votação, aprovado. Sim, peraí. Mas não tem que a votação nominal? Pode ser? Como não há correções a serem feitas, solicito que a primeira secretária, Gabriela Soares Matias, faça a chamada nominal para a aprovação. Ana Clara Laurentino de Sá. Não está presente. Ana Sofia da Silva. Pega o microfone. Presente. Camille Favorável? Favorável. Camille Eduarda dos Santos Gonçalves. Favorável. Elisa dos Santos da Silva. Favorável. Franciele Desengrini. Favorável. Gabriela Soares Matias. Favorável. João Pedro de Jesus Berté. Favorável. João Vitor Damer Severo. Kaique Evandro Moreira da Silva. Favorável. Kathleen Albertini dos Santos Nunes. Favorável. Mariana Gainete Ramos. Favorável. Natiele Cláudio de Oliveira. Favorável. Nicole Alexandra Oliveira Sarmento. Favorável. Rafaele Fátima Pausto Pereira. Favorável. Havendo a falta de membros da mesa diretora, convido que assuma a cadeira de vice-presidente ad hoc a jovem vereadora Mariana Ganete Ramos. Havendo vacância do cargo de segunda secretária da mesa diretora, convido que assuma ad hoc a jovem vereadora Elisa dos Santos da Silva. Convido também que a vereadora Vera Pinheiro a fazer parte dos nossos trabalhos no Parlamento Jovem. Sim. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito à primeira secretária a leitura da matéria do expediente. Indicação número 1 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito sugerindo providências para a revitalização do abrigo de passageiros de ônibus na rua Otto Júlio Malina. Indicação número 2, de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Infraestrutura sugerindo providências para a realização de reparos na calçada localizada na rua Otto Júlio Malina. Indicação número 3, de 2025, do jovem vereador Caio de Souza da Silva. A Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos sugerindo providências com relação ao bebedouro para pets na beira-mar de São José.
Indicação número 4 de 2025 do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Infraestrutura sugerindo providências para limpeza, roçagem e capina na praça da rua Flávio Silva, bairro Nossa Senhora do Rosário. Indicação número 5 de 2025 do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Infraestrutura sugerindo providências para que realize a manutenção, pintura e reforma dos equipamentos de ginástica da praça na rua Flávio Silva, bairro Nossa Senhora do Rosário. Indicação número 6 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito sugerindo providências para a repintura da sinalização horizontal de trânsito, faixa de pedestres na Avenida das Torres, bairro Nossa Senhora do Rosário. Indicação número 7 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito sugerindo providências para a instalação de sinalização horizontal de trânsito, faixa de pedestre na Avenida das Torres, bairro Real Parque. Indicação número 8, de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté. A Secretaria de Infraestrutura sugerindo providências para a realização de reparos na calçada em frente ao estacionamento do Queires, localizado na Avenida Leoberto Leal, bairro Barreiros. As indicações que estão completas com a informação necessária serão encaminhadas para a apreciação da mesa diretora da Casa para possíveis encaminhamentos. Já as incompletas serão devolvidas aos jovens vereadores para serem complementadas. Convido a vereadora Aline da Silva Castro para que acompanhe os nossos trabalhos. Pergunto à primeira secretária, Gabriela Soares Matias, se há inscritos para a fala na tribuna sobre tema livre que queira expor ou defender por até 5 minutos. Ana Sofia da Silva. Eu não. Não, tem 4. Tem mais aqui. Boa tarde. Foi? Eu vim fazer uma leitura da importância do uso consciente das redes sociais. Vivemos em uma era onde a tecnologia conecta bilhões de pessoas em segundos. As redes sociais se tornaram parte essencial do nosso cotidiano. Informam, divertem, aproximam e dão a voz. No entanto, também carregam riscos sérios quando usadas na forma inconsciente ou irresponsável. Hoje é comum ver jovens e também adultos passando horas nas redes sociais, muitas vezes sem perceber o impacto que isso tem na saúde mental, na autoestima e até na maneira de como nós relacionamos com o mundo. A busca por curtidas, seguidores e aprovação por gerar ansiedade, dependência e até depressão por trás das telas. Nem tudo é o que parece e é preciso ter senso crítico para distinguir o que é real do fabricado. Outro ponto preocupante é a desinformação. Notícias falsas, discursos de ódio e manipulação de dados circulam livremente, influenciando opiniões e decisões importantes, inclusive em períodos eleitorais. Quando não usamos as redes sociais com responsabilidade, corremos o risco de espalhar mentiras, reforçar preconceitos e enfraquecer a democracia. Por isso, é essencial promover o uso consciente das redes sociais. Isso significa refletir sobre o tempo que passamos nelas, o que consumimos e o que compartilhamos e como interagimos com os outros. Significa também respeitar os limites, tanto os nossos quanto os dos outros, e usar a internet como um espaço de diálogo, aprendizado e empatia, não de ódio e divisão. Obrigada. João Pedro de Jesus Berté. Convido a vice-presidente ad hoc, Mariana Gainete Ramos, para que assuma os trabalhos temporariamente. Boa tarde aos jovens vereadores aqui presentes. Boa tarde à mesa diretora também, à vereadora Aline, à vereadora Vera. Bom, queria primeiramente falar sobre o projeto de lei que eu preparei, porém não
conseguiu entrar na ata de hoje como pauta, queria falar sobre o cigarro eletrônico. Segundo a pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 41% dos jovens entre 16 ou mais que são estudantes fumam, sendo a maioria o cigarro eletrônico, principalmente por ser de fácil acesso. O cigarro eletrônico mata, vicia e introduz aos jovens um mundo triste do vício e que necessita, sim, de tratamento. E para os que não fumam, necessitam de conscientização para não cair nesse mundo. Por isso, a criação desse projeto de lei de conscientização que o jovem, o jovem que fuma merece acolhimento e tratamento para que pare de fumar. E aos jovens que não fumam, merecem sim saber os efeitos desse vício maléfico. Também queria falar sobre as faixas de pedestre na Avenida das Torres. Bom, por ser uma avenida bastante movimentada, as faixas de pedestre se desgastam e tem algumas que desapareceram, ou parcialmente. E por isso uma indicação que eu fiz foram 2 indicações falando sobre a repintura das faixas, que estão, pelo menos algumas, que estão desgastadas há 2 anos ou mais. Mesma coisa do ponto de ônibus localizado na rua Otto Júlio Marina, lá no Ipiranga. O ponto de ônibus está quebrado há mais de 2 anos. Isso é inadmissível para uma cidade que está crescendo, que é a cidade das oportunidades, que é a nossa querida cidade. Também, como último pedido, eu queria pedir ao Executivo para que olhasse mais para as nossas indicações. Desde que o programa foi criado, poucos ou nenhuma indicação se concretizou. Até mesmo, por minha parte, eu já fui jovem vereador em 2023, e eu fiz 4 indicações e nenhuma conseguiu se concretizar. No máximo, foram arquivadas. Então, eu queria pedir para que o Executivo desse mais atenção para o nosso programa, ainda mais eu, que sou o presidente, também aos outros que irão fazer indicações, para que o Executivo veja, analise e, se Deus quiser, execute. Muito obrigado. Nicole Alessandra Oliveira Sarmento. Oi, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. E eu também queria aproveitar esse tempo para parabenizar e ditado as mães, afinal, nesse domingo, dia 11, será o Dia das Mães. Vocês fazem um papel muito importante na vida de seus filhos e nas famílias. Vocês não sabem como a presença de vocês é muito importante, então eu queria parabenizá-las, porque, por mais que seja uma fala rápida, vocês fazem um papel imensurável na vida de seus filhos. Muito obrigada. Rafaele Fátima Pausch Pereira. Boa tarde a todos. É com grande alegria que estou aqui presente com vocês, agradecer também a Deus, porque por mais que o pessoal da minha escola tenha me escolhido, eu sei que foi uma chance de Deus, né, de eu ajudar como cidadã brasileira. E preciso falar que, enquanto mais nos envolvemos na política, mais conseguimos mudar a nação. E devemos, como cidadãos, que um tempo quiseram ser ajudados, hoje podemos ajudar. E podemos usar da nossa voz agora para ajudar as pessoas com a voz calada. E vamos hoje, como cidadãos brasileiros, ajudar uns aos outros. Por mais que eu não tenha uma figura na minha família da política, eu acredito que eu, sendo brasileira, eu já sou uma política, porque a partir do momento que a gente vive num país democrático, toda a nossa opinião tem que ser ouvida. Muitas vezes não vão ser, claro, concretizadas, mas devemos sim dar a nossa opinião, falar as mudanças para o Brasil, mudanças para o país. E eu acredito que todos aqui têm a capacidade de poder ir fazer uma visita em
em vários bairros, perguntar o que é necessário, o que é preciso para aquele bairro, porque devemos sim ajudar São José, por mais que sejamos crianças. Hoje estamos tendo a oportunidade de ajudar. Hoje temos a oportunidade de falar o que muitas vezes muitas pessoas não conseguem vir aqui falar. Então, acredito que com esse pouco tempo que a gente vai ter aqui ajudando, nós devemos sim ouvir os cidadãos daqui de São José. E é isso que eu queria falar, é a grande oportunidade. Agradeço a fala de todos os jovens vereadores. Não havendo mais inscritos para explicações pessoais, passo a palavra aos convidados, a vereadora Aline da Silva Castro e ao senhor Leonardo Rodrigues. Ah, tá, desculpa. Uhum. Quero inicialmente cumprimentar o presidente da casa em exercício nesse momento, João Pedro. É um prazer, João Pedro, poder te conhecer. Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todas as vereadoras e os vereadores que estão aqui, cumprimentar a equipe da Câmara Municipal, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa tarde. Eu fiquei muito feliz de poder participar hoje desta sessão do Parlamento Jovem e poder vir aqui falar um pouquinho da Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores da nossa cidade, né? É muito importante vermos aqui que no Parlamento Jovem nós temos mais mulheres do que homens, né? Com todo o respeito aos homens, mas eu gostaria que na nossa atual legislatura nós tivéssemos mais mulheres no parlamento. Nós somos em 19 vereadores, apenas 2 mulheres, eu e a vereadora Vera. E os demais 17 são vereadores, né? Com todo o respeito aos homens. E esta Câmara de Vereadores, ela respeita muito as mulheres. E isso é muito importante, porque nem todas as câmaras de vereadores do Estado de Santa Catarina têm o respeito pela mulher na política, o respeito à mulher que usa a tribuna para poder falar do direito das mulheres e dos homens também. Então, eu fico muito feliz de poder participar e ver a quantidade de vereadoras e que vocês, com certeza, podem fazer a diferença. Eu hoje vim falar um pouquinho da Procuradoria Especial da Mulher, que faz parte da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então, aqui na Câmara de Vereadores, a Procuradoria Especial da Mulher, ela foi formada por meio de um projeto de resolução da mesa diretora. Ela foi instalada no ano de 2019 e São José foi a 3ª cidade do estado de Santa Catarina a implementar a Procuradoria Especial da Mulher. Hoje, nós somos em mais de 99 procuradorias instaladas no estado de Santa Catarina, lembrando que somos em 295 cidades, e algumas já estão em estágio, né, de implementação, e com certeza nós teremos aí nos próximos meses diversas procuradorias sendo instaladas, e o que nós queremos é que possamos ter em todas as cidades do estado de Santa Catarina. Mas o que é a Procuradoria Especial da Mulher, né? A Procuradoria Especial da Mulher, ela tem o objetivo de acolher a mulher, de receber essa mulher vítima de violência doméstica. Infelizmente, os números só crescem quando dizem respeito à violência contra a mulher nas cidades. E eu sempre tenho dito que aqui na cidade de São José, nós não aceitamos a violência contra a mulher. Foi com muita luta, com muito empenho, com muita dedicação que nós conseguimos, então, implementar aqui nesta casa. Não sei se os senhores vereadores já tiveram acesso, mas nós temos uma sala diferenciada para poder atender essa mulher, para poder fazer com que ela tenha um atendimento de forma separada, de forma reservada, e que ela se sinta à vontade para poder falar da violência que ela sofre em casa. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela atinge não somente a mulher em casa, mas os filhos que estão diretamente relacionados a ela, a família como um todo, a mãe, os irmãos, os pais, enfim, todos sofrem quando uma mulher é violentada. E o que nós queremos fazer na cidade de São José é que essa mulher se sinta acolhida nesta casa.
Eu sou a Procuradora Especial da Mulher. Eu fui eleita pelo Parlamento, né? De acordo com a resolução, nós somos em 4, a Procuradora Especial da Mulher, que sou eu, a vereadora Vera Pinheiro, que é a primeira adjunta, procuradora adjunta, e nós temos o vereador Jair, que é o 3º adjunto, e o vereador Carlos, conhecido como CAE, que é o 4º adjunto. E aí vocês podem perguntar, mas é a Procuradoria da Mulher e por que tem homens atuando na Procuradoria Especial da Mulher? Infelizmente, porque nós não tivemos 4 vereadoras eleitas no último pleito eleitoral. Se nós tivéssemos 4 eleitas, todas seriam, então, né, contempladas na Procuradoria Especial da Mulher. E que bom que aqui no Parlamento Jovem, se vocês tivessem também a oportunidade, quem sabe a gente pode pensar em ter uma Procuradoria da Mulher também no Parlamento Jovem, vocês teriam, então, 4 Procuradoras da Mulher, porque é assim que determina a resolução aprovada nesta Casa. Lembrando de que o mandato da Procuradoria, da Procuradora, ele coincide com o mandato da mesa diretora, que são de 2 anos. Então, a cada 2 anos, é necessário fazer uma eleição e escolher as novas procuradoras pelo período de 2 anos, né? Então, o nosso papel aqui é acolher esta mulher, é receber ela, é orientar, é fazer com que ela se sinta segura para poder registrar o boletim de ocorrência, para poder receber as orientações devidas, para fazer o exame de corpo de delito quando existem lesões na mulher. É isso que nós fazemos, encaminhamos ela. A Procuradoria, como eu disse anteriormente, ela surgiu em 2019. De lá para cá, nós conseguimos algumas conquistas. Hoje nós temos uma sala para poder atender essa mulher. Hoje nós temos um telefone com WhatsApp para poder receber as denúncias das mulheres. Muitas vezes elas não têm conhecimento de que podem fazer a denúncia e não sabem realmente como fazer. Então, elas podem ter contato por meio do telefone. Elas entram em contato, nós damos todas as orientações. E lembrando também que, muitas vezes, a mulher não tem como vir até a Câmara de Vereadores. Nós temos bairros que ficam mais distantes aqui do centro histórico. E isso dificulta o transporte para que a mulher possa vir até a Câmara. Então, quando nós pensamos em ter um telefone, nós pensamos em atender essa mulher na sua totalidade e fazer com que ela receba todas as orientações, né? Então, hoje nós temos esse telefone, hoje nós conseguimos fazer os encaminhamentos dessa mulher. Então, se ela necessita de um atendimento psicológico, de um atendimento jurídico, nós temos parcerias, né? Temos a Anhanguera, que faz um belíssimo trabalho juntamente aqui com a Câmara de Vereadores para estar atendendo essa mulher vítima de violência e que necessita desse atendimento, né? Em São José, nós temos, na verdade, uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Eu faço parte desta rede e não só esta Casa Legislativa, né? Nós temos, então, um contato também por meio de um grupo de WhatsApp e por meio de reuniões que nós fazemos sempre, né? A juíza do Juizado Especial de Violência Doméstica faz parte desse grupo, promotora de justiça, a delegada da delegacia especializada, né? A saúde do município de São José se faz presente, a assistência social também se faz presente, a OAB também é parceira do projeto aqui na cidade de São José. O Executivo também dá a sua contribuição quando disponibiliza 30 vagas para as mulheres em situação de violência doméstica e precisam se retirar dos seus lares em razão da violência. Ela tem um local para ser acolhida, para receber o atendimento, para receber a alimentação, para receber o apoio que ela necessita para dizer não à violência doméstica. É uma ONG, é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso e que dá todo o suporte, todo o amparo para essa mulher que necessita de um atendimento quando ela é vítima de violência doméstica. Então, nós ainda precisamos trabalhar mais, ainda precisamos conquistar novos espaços, mas hoje a cidade de São José tem uma rede de atendimento para a mulher vítima de violência. E quando eu me coloquei à disposição para vir até aqui conversar com vocês, é justamente para
explicar para vocês sobre a Procuradoria e que vocês possam levar isto também nas comunidades, né? Que vocês possam levar estas informações para os familiares, para os amigos, que possam falar a respeito da Procuradoria da Mulher na escola, que as mulheres possam saber que na Câmara de Vereadores tem um apoio para a mulher vítima de violência doméstica. Tem um projeto também, que é o OAB por Elas, que é a mulher que necessita de um atendimento jurídico e ela se dirige até a delegacia de polícia, tem advogados lá para poder dar um atendimento jurídico para ela. Então, é importante que possa ser divulgado esse trabalho, né? Faz parte da rede de enfrentamento da violência doméstica também, a Rede Catarina, que é a polícia militar que fica responsável por fazer a fiscalização das medidas protetivas. E o que é a medida protetiva? A medida protetiva ela é solicitada quando a mulher é vítima de violência e há a necessidade de afastar o agressor do lar conjugal. Então, necessita-se tirar ele para que possa cessar a violência. E aí a Rede Catarina faz esse trabalho de acompanhamento com estas mulheres. Entra em contato para saber se o agressor, em algum momento, tentou incomodar essa mulher, se ele tentou se aproximar, se ele tentou, de alguma forma, né, desrespeitar a medida protetiva. E se ele desrespeitar a medida protetiva, que é uma determinação judicial, ele pode ser preso. Então, tem diversos mecanismos para coibir a violência doméstica na cidade de São José. E aí a Rede Catarina tem os programas e sistemas, né, como o botão do pânico, por exemplo, que a mulher vítima de violência que tem medida protetiva baixa um aplicativo no celular para poder, então, fazer essa comunicação de forma imediata. E o que a Justiça tem tentado é justamente fazer com que a mulher esteja protegida. E a Procuradoria da Mulher tem buscado fazer esse trabalho, divulgar ações, acolher esta mulher e fazer com que ela se sinta segura em dizer não à violência, se sinta segura em denunciar, fazer o boletim de ocorrência e requerer a medida protetiva. É uma grande luta, nós ainda precisamos melhorar muito, né? A Lei Maria da Penha é do ano de 2006 e de lá para cá muitas coisas já foram aperfeiçoadas, mas muitas ainda precisam acontecer, né? Então, o objetivo é esse, de estar passando para vocês a informação da Procuradoria, né? Lembrando que a violência doméstica não é apenas a violência física somente, né? Que seria um empurrão, um puxão de cabelo, a agressão física mesmo no sentido de machucar, de lesionar, de deixar marcas, né? Mas ela pode ser também sexual, patrimonial, psicológica. Então, são diversas formas de violência. E o que a gente quer é coibir, é fazer com que a mulher não aceite nenhuma forma de violência. Existe a violência patrimonial também, e nós queremos fazer com que todas as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos e que digam não à violência, né? Eu trouxe alguns dados aqui do Observatório de Violência Doméstica do Estado de Santa Catarina, e depois vocês podem acessar também, se tiverem interesse, que relatam, né, que no ano de 2024, nós tivemos 30.234 medidas protetivas requeridas no Estado de Santa Catarina. É bastante. E é lamentável tantas mulheres precisarem buscar o judiciário para poder se protegerem de pessoas que são do seu convívio, que muitas vezes são seus companheiros, esposos, né? Pessoas que deveriam proteger a mulher e não causar dano a ela, né? No ano de 2025, de janeiro até março, nós já tivemos 8.806 pedidos de medida protetiva. É bastante, em apenas 3 meses, né? No ano de 2024, nós tivemos 51 feminicídios no estado de Santa Catarina. E de janeiro até março de 2025, 11 feminicídios. Então, vocês podem perceber o quanto é grave e o quanto é necessário, cada vez mais, buscarmos mecanismo para fazer com que a mulher seja protegida, né? Boletins de ocorrência. De março
de janeiro até março de 2025, nós tivemos no estado de Santa Catarina 20.530 registros de ocorrência. É muita coisa. Isso aumenta, e por mais que a gente fale, por mais que a gente lute, por mais que busque fazer com que as mulheres tenham os seus direitos garantidos, mesmo assim a violência só aumenta. E nós precisamos fazer a nossa parte. E quando eu digo fazer a nossa parte, é porque nós também somos cidadãos e precisamos ajudar essas mulheres. E muitas vezes se dizia, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, porque a mulher pode morrer se a gente não ajudar. Então, é nosso dever também contribuir, chamar a polícia e fazer com que a violência possa cessar naquele momento, né? Levando em consideração os municípios aqui vizinhos, né? Então, nesse período de janeiro até março de 2025, Florianópolis registrou, então, 1.064 boletins de ocorrência. Palhoça, 570. Biguaçu, 233. E São José, 662. É bastante. Então, eu conto com vocês também, que vocês possam levar a Procuradoria Especial da Mulher por onde vocês forem, que vocês possam falar que na cidade de São José nós temos, sim, uma rede de enfrentamento da violência e que nós precisamos nos unir para cada vez mais proteger as mulheres da nossa cidade, né? Lembrando que quando uma mulher é violentada, toda a família sofre. Imagina a mulher que é morta e deixa os seus filhos pequenos. O agressor vai preso e essa criança como é que fica? Fica sem pai, fica sem mãe, fica dependendo de outras pessoas para poder cuidar desta criança. Então, nós precisamos proteger as famílias na nossa cidade. O meu tempo é curto, porque me falaram várias vezes que eu tenho que falar pouco hoje. Mas o assunto, ele requer muito tempo para falar, e em outras oportunidades eu estarei aqui. Me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida e que queiram conversar, nós podemos, né, marcar um outro dia, um outro horário. Nós temos bastantes leis no município de São José que visam proteger as mulheres. Essa Casa Legislativa já aprovou diversas leis, e aí eu posso pedir que depois entregue para vocês a relação dessas leis, que vocês tenham conhecimento, né, que a mulher ela está protegida na cidade de São José. E eu conto com vocês, e vocês, enquanto jovens, né, vereadores que assumiram agora, vocês podem contribuir também, né, de repente, pensando em algum projeto de lei, como o vereador João Pedro se manifestou aqui, que fez um projeto. Daqui podem surgir projetos de leis também, que possam ajudar as mulheres da nossa cidade. E eu me coloco à disposição para conversar, para ouvir, para esclarecer, para passar para vocês o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, enquanto Procuradora Especial da Mulher. Eu gosto do tema, eu tenho me dedicado bastante, participado de alguns eventos, de algumas palestras, né? Estou participando agora da capacitação das procuradoras no estado de Santa Catarina, justamente para a gente poder sempre estar a par do que está acontecendo e poder contribuir, né? Lembrar também que a Procuradoria Especial da Mulher, ela não visa somente atender mulher vítima de violência, né? Nós queremos incentivar as mulheres na política também, porque precisamos de mulheres na política. Nós queremos incentivar as mulheres a buscar o mercado de trabalho, porque muitas vezes elas sofrem violência porque são dependentes financeiramente e aí acabam não conseguindo ter vez e voz, porque dependem financeiramente do agressor. Então, nós temos as escolas profissionais aqui, que fazem um belíssimo trabalho, e se for necessário, a gente consegue fazer os encaminhamentos, né? Então, o que a gente quer é fazer com que essa mulher viva bem, que ela possa ser independente, e que, se houver necessidade de romper com um relacionamento amoroso, que ela possa romper e ela possa viver bem. E aí, por isso, eu mencionei que nós temos o suporte, então, psicológico, jurídico, né, para poder ajudar essa mulher a superar essa fase difícil da vida. Porque, como nós sempre dizemos nas nossas reuniões, nós não estamos aqui para julgar nenhuma mulher. Nós estamos aqui para receber, para acolher, para orientar, para falar para ela sobre os direitos dela, mas não para julgar.
em nenhum momento. E se ela procurar a Procuradoria Especial da Mulher, se ela procurar a Delegacia de Polícia, se ela procurar o Poder Judiciário, e mesmo assim ela entender de retornar o seu relacionamento, né, com o agressor à época, nós não iremos julgar. E se ela precisar mais uma vez desse atendimento, ela pode voltar na Procuradoria, na Delegacia, no Judiciário, e ela será bem atendida, porque o nosso papel é este e não é o papel de julgar nenhuma mulher. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês possam, então, exercer o papel de vocês aqui no Parlamento. É muito bom estar aqui. Espero que tenhamos a possibilidade de, no futuro, termos vereadores aqui eleitos, né, que passaram pelo Parlamento Jovem. Eu sou vereadora, estou no meu 4º mandato. Gosto de estar aqui, gosto de defender as pessoas e gostaria muito que nós tivéssemos mais mulheres aqui no Parlamento. Uma boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. Agradeço a fala da vereadora Aline, muito importante, esse assunto delicado. E convido a vereadora Vera Pinheiro para que utilize a palavra. Boa tarde, presidente. João Pedro, né? Quero cumprimentar o João Pedro e a vereadora Gabriela, para todas as vereadoras aqui. Queria também parabenizar todos vocês. Parabéns. E eu gostei muito da mensagem que você mandou do Dia das Mães, tá? Vereadora Nicole, né? Que Deus te abençoe e reflita isso. Quem honra pai e mãe prolonga os seus dias na terra. Coloque isso no coração de vocês. É Dia das Mães, é o dia da pessoa importante da nossa vida, mas quem honra pai e mãe, eles prolongam o teu dia na terra, tá bom? Que Deus abençoe e parabéns pelo trabalho. E eu vou estar em muitas sessões de vocês aqui acompanhando para aprender com vocês, tá bom? E aquele abraço. Convido o senhor Leonardo Rodrigues para uma palestra sobre o Parlamento Jovem. Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, João, excelente vereador, dizer que você conduz muito bem os trabalhos. Esses imprevistos acontecem. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os jovens vereadores da cidade de São José. Também faço meu cumprimento às vereadoras Aline e Vera. Aproveito para dizer que vocês são exemplos para as mulheres, em especial para as mulheres que estão aqui sentadas, para saber que a mulher tem tão quanto capacidade o homem para chegar aonde quiser e ajudar tão quanto São José vocês queiram. Gostaria de cumprimentar também a Adriana, em seu nome cumprimentar todos os servidores dessa casa, que conduzem maravilhosamente bem esse projeto do Parlamento Jovem e que traz uma enorme importância, e tenho certeza que aqui vocês plantam frutos para um futuro muito melhor para a nossa sociedade. Cumprimento também o presidente dessa casa, o vereador Matson. Parabenizo pela manutenção desse programa, desse projeto, Parlamento Jovem, e tenho certeza que aí dessa cadeira vão sair vereadores, prefeitos, deputados, que vão fazer o nosso município, o nosso estado cada vez melhor. Antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professor universitário, sou professor de Direito na Faculdade de Anhanguera, aqui em São José. Eu sou advogado já há alguns anos. Trabalhei aqui nessa casa como chefe de gabinete do vereador Constâncio Neto, que inclusive continua seu segundo mandato aqui. Saindo daqui, tive o cargo de diretor da Secretaria da Receita, aqui no município de São José. Também estive como secretário adjunto na mesma secretaria por um período. E hoje eu estou no município vizinho nosso, aqui em Rancho Queimado. Hoje eu estou no cargo de procurador-geral do município de Rancho Queimado e acumulo aí aproximadamente uns 15 anos de atuação direta com o poder público, ou com os servidores, né, com pessoas que trabalham na administração pública. Pois bem, essa é a terceira vez que eu sou convidado e fico muito honrado em poder vir aqui falar um pouquinho com o Parlamento Jovem. Primeiro porque o professor gosta de falar, se dá oportunidade, fala em qualquer lugar, até na missa. E também, principalmente por poder tratar com vocês de um assunto que eu acho de extrema relevância,
e que vai fazer parte desse projeto com vocês, que vai caminhar junto enquanto vocês exercerem o mandato de vereadores aqui no município de São José. Fiquem tranquilos, não é uma aula, não vai ter avaliação e eu espero que não seja chato, é apenas uma forma de contextualizar um tema que é muito importante, que são os poderes do Estado. A gente entender um pouquinho o que é o Estado, onde estão os poderes do Estado e, principalmente, qual é o papel de vocês como vereadores. Eu vou projetar aqui nesses slides, é uns slides só para acompanhar a minha fala, tá? Não tem nada muito específico de leitura, mas é mais para você seguir a minha linha de raciocínio. Deixa eu só ligar aqui e ver se vai funcionar. Eu vou pedir para... Eu acho que o passador está... Fernando, por gentileza. Fernando, só passa para mim mais perto do que eu acho que está muito longe. Aí não só... Só passando. Isso, o computador está lá. Bom, pode passar mais um, por favor. Pois bem, pode passar, por favor. A gente tem uma história que faz a construção da nossa sociedade hoje. É óbvio que se a gente parar para pensar e refletir, a gente sabe que a sociedade, os municípios, os estados, as cidades, não surgiram como elas são hoje. E houve uma evolução com a história para a gente chegar nesse modelo hoje. E a gente tem alguns marcos importantes na história. Fernando, por favor. A gente tem o início lá da sociedade, os homens da caverna, que viviam de forma mais individual, cada um se virando, e aí começaram gradativamente formar pequenos grupos, e aí a gente tem o surgimento, o início da sociedade. Naquela época não existia leis, não existiam direitos, não existia direito à saúde, à educação, a basicamente nada. E aí então a sociedade seguiu evoluindo. E aí a gente passa por um segundo modelo. O slide, por favor. É isso. Pode passar mais um. Pode passar mais um, por favor. E a gente chega no modelo do absolutismo, que é onde surge a sociedade organizada por um rei. Geralmente um rei. Existiam algumas sociedades que era o senhor feudal. Então, do homem das cavernas, a sociedade foi evoluindo, isso a gente está falando de séculos, até a gente chegar no modelo absolutista, onde a gente tinha um rei que comandava a sociedade, comandava as pessoas. Mas quando você teve o surgimento da sociedade pelo rei, em que pese ali é um rei de olhos azuis, sorridente, que parece muito legal, não era o que acontecia na prática. A sociedade, quando ela surge nesse modelo, ela é extremamente autoritária, absolutista, as pessoas não tinham direito. E se a gente para analisar... Pode passar. Se a gente para analisar, naquela época, a ideia do rei é que ele controlava toda a sociedade. E ele tinha interesses próprios. Então, ele queria arrecadar, ele criava normas, ele criava regras, ele cumpria as regras, ele obrigava as pessoas a cumprir. Então, a gente chama isso de Estado absolutista. Era simplesmente um rei, uma única pessoa, que controlava tudo conforme sua vontade pessoal. Independente do que era do Estado, do que eram das pessoas, da sociedade, simplesmente ele arcava com tudo. E aí, então, a gente evolui para um terceiro momento da história, pode passar, onde as pessoas começam a pedir, mais um, por favor, direitos. As pessoas começam a perceber que elas estão lá mantendo, bancando, pagando esse reinado com os seus impostos e simplesmente nunca tiveram um suporte, uma assistência dessa organização absolutista pelo rei. E as pessoas começam a pedir direitos. E aí, então, surge o modelo que a gente conhece hoje. O computador está atrás de você ali, eu acho. Que é o que a gente muitas vezes já ouviu, que é a famosa democracia. Que nada mais é do que o exercício de direitos iguais pelas pessoas. Começamos a perceber que as pessoas da sociedade têm direitos, não apenas o rei, não apenas quem comanda a sociedade. E aí a gente tem o surgimento dos direitos, em especial de um ponto muito importante na história. Pode passar só mais um clique, por favor. Quando a gente tem essa mudança do autoritarismo, do rei que mandava em tudo, que coordenava tudo, para um modelo democrático,
não foi uma mudança de um dia para o outro. Não foi algo que colocaram lá no Instagram, no WhatsApp, e as pessoas começaram a fazer. Foi uma evolução que começou aos poucos. Porque lá, quando a gente tinha um rei, ele dizia, não, mas eu sou o executivo, sou o poder executivo. Mas eu também faço as leis, eu sou o poder legislativo. E se tiver um conflito, se tiver um problema, eu também sou o juiz, eu também julgo. E aí surge, então, uma pessoa chamada Charles de Montesquieu, que ficou popularmente conhecido como Barão de Montesquieu, e ele traz uma teoria que é aplicada até hoje nos Estados democráticos de direito no mundo todo, que é a teoria da separação dos poderes. Charles de Montesquieu, ele traz essa teoria um pouco antes de 1700. Veja bem, há quantos anos atrás? E aí ele falou o seguinte, olha, o Estado tem que ser organizado em poderes, mas os poderes eles têm que ser independentes. Porque não adianta o poder legislativo criar uma lei boa para a sociedade e o poder executivo não cumprir. Ou o poder executivo não deixar o poder legislativo decidir as normas que entende que aquela sociedade precisa. Então, a partir de 1700, que a gente começa a ter um Estado, uma sociedade, isso eu falo de estados, de municípios, organizados com a separação dos poderes. E aí eu pergunto, quais são os poderes que a gente tem? A gente tem definidos hoje 3 poderes que compõem o Estado. E vocês já vão entender onde vocês estão. Pode passar, por favor. A gente tem 3 poderes que são chamados de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada poder representa o Estado, mas tem uma função típica para isso. Cada poder faz uma função. E um poder não pode interferir diretamente na função do outro. A função típica de cada poder, ela somente é emanada a esse poder. Existem algumas regras da função atípica, mas isso é um tema que nem cabe aqui a gente falar. A gente tem, então, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O que o poder judiciário faz? Se a gente olhar ali na descrição, no entendimento do poder judiciário, a gente tem que o poder judiciário é o poder que é responsável por resolver conflitos. Na verdade, eles julgam um processo. Só que cada processo que existe no poder judiciário é um conflito entre uma ou mais pessoas. Então, quando a sociedade tem um conflito, seja por discordância, seja por uma lei que abrange mais de um direito, ou pela falta de uma lei, seja por um dano que alguém causa a alguém, o Poder Judiciário vai ser responsável por julgar esse conflito. O Poder Legislativo e o Poder Executivo não pode interferir. Quando eu falo em Poder Judiciário, eu estou falando desse cara aí, ó, do juiz, que todo mundo conhece, batendo martelo, vestido com aquela roupa preta. Na prática, não usam sempre a roupa preta, mas é essa figura que a gente tem. O Poder Judiciário soluciona conflitos. A gente tem o segundo poder, que é o Poder Executivo, e aqui a gente representa no município, para vocês compreenderem, o Poder Executivo é a prefeitura, lá que é a sede desse Poder Executivo. O Poder Executivo ele é comandado pelo prefeito, eleito pelo povo. E o Poder Executivo nada mais é do que aquele poder que administra a sociedade. Então, ele pega as normas, as leis que tem, ele vê as necessidades daquela sociedade e, então, ele executa essas leis. Por isso que o nome é Poder Executivo. Ele tem, inclusive, uma vinculação. O Poder Executivo sempre precisa de lei para fazer as coisas, por isso que ele tem esse nome. O Poder Executivo nada mais é do que o administrador da sociedade. É aquele poder que vai construir hospitais, vai construir pontes, estradas, é o poder que vai fazer a escola que precisa, vai contratar professor, vai contratar enfermeiro, vai comprar remédio, porque ele está pegando as normas da sociedade, obviamente administrando o dinheiro público, e suprindo as necessidades que aquela comunidade, aquele município tem. Está exemplificado aí. E, por fim, a gente chega no terceiro poder, que é o poder que vocês fazem parte, que é o poder legislativo. Nessa separação dos poderes, nessa teoria de Montesquieu, que eu falei há pouco para vocês, cada poder ficou com uma função. E a função do poder legislativo, ela ficou definida como sendo o poder que cria as leis e as normas para a sociedade. Então, o poder legislativo, que também é composto por membros eleitos pela sociedade, então a sociedade decide quem vai fazer parte, assim como vocês foram eleitos, para que os parlamentares, seja vereador a nível municipal, seja a nível estadual os deputados, ou federal os deputados e senadores, eles criem as leis que aquela sociedade precisa. Então, está exemplificado o poder legislativo ali,
nesse debate diário não, a cada sessão que os vereadores promovem, na análise de projetos de lei, para analisar se aquela sociedade ou aquela comunidade quer, se é importante, se é necessário, se é benéfico. E assim a gente tem, então, uma estruturação do Estado. Então, o Estado ele é o poder público, dividido em poderes, e cada poder com uma função. Quando eu tenho essa separação dos poderes, eu estou dizendo para vocês que o que um poder faz, teoricamente, o outro não faz. Então, se um poder cria leis, nenhum outro poder vai criar leis. Se um poder julga conflitos, processos, nenhum outro poder vai poder fazer essa função. Tá? Futuramente, aos que vão estudar direito lá na faculdade, vão aprender funções atípicas, algumas outras regras que mudam um pouco esse cenário, mas a regra para a gente entender é isso. Pois bem, o poder, tanto executivo como legislativo, como o judiciário, mas em especial o legislativo e o executivo, ele tem uma grande divisão no nosso país. Então, a gente tem poder legislativo, e está ali exemplificado na figurinha. A gente tem no poder legislativo a nível municipal os vereadores, no poder legislativo a nível estadual os deputados estaduais e no poder legislativo a nível federal os deputados federais e os senadores. Cada divisão que a gente tem do poder, ele tem uma competência. Então, os vereadores de São José, eles aprovam, discutem leis para o São José. A competência deles é somente o município de São José. Assim como os vereadores de Florianópolis é para a capital, assim como os vereadores de Joinville é para Joinville. Já os deputados estaduais, essa divisão é por estado, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E os membros do Legislativo Federal fazem leis que se aplicam em todo o território nacional. Algumas leis podem ser federais, podem ser estaduais, outras podem ser municipais. Então, cada Câmara Legislativa, cada órgão legislativo, atua conforme as limitações que a lei diz. A gente tem também essa divisão... Opa, só volta um pouquinho ali, por favor. A gente tem essa mesma divisão no Poder Executivo. A nível municipal, quem comanda o Poder Executivo é o prefeito. A nível estadual é o governador do Estado. E a nível federal é o presidente da República. No Poder Judiciário, essa divisão é um pouquinho mais capilarizada, mais complexa, mas, em resumo, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo de interpretação da Constituição. A gente tem tribunais de justiça estadual, que julgam processos a nível de recurso. E a gente tem inúmeras comarcas, que são os famosos fóruns, que é onde começa um processo judicial. Essa exemplificação é para vocês entenderem que os poderes eles estão em todos os locais. Inclusive aqui, esta casa representa o Poder Legislativo Municipal de São José. Vamos lá. Evoluindo, a gente tem aqui como é de fato o Poder Legislativo nosso, municipal, que vocês bem conhecem, representado por essa casa. O Poder Legislativo de São José, ele é um poder que pode aprovar leis de competência para ter validade somente no município de São José, e essas leis elas são oriundas ou elas vêm da vontade da população. Então, o vereador vai lá, busca as demandas, vê as necessidades e traz para essa casa para debater as leis. Mas o vereador, todos os vereadores, ou todos os membros do Legislativo, incluindo os vereadores, têm uma outra função muito nobre, uma outra função muito importante para a manutenção da sociedade, que é o poder de fiscalizar. Quando a gente dividiu o Estado, foi criando poderes, fazendo toda essa estrutura de prefeito, governador, deputados, foi se criando mecanismos para que se pudesse ter um controle disso, para que alguém fiscalizasse. E o vereador faz parte dessa função. O que o vereador fiscaliza? Como está sendo gasto o dinheiro público. Então, tem lá uma obra correndo lá em São José, o vereador ele pode lá saber se a obra está sendo feita, se o dinheiro está sendo bem destinado, ele pode ir verificar as despesas na educação, ele pode verificar onde é que está sendo colocado o dinheiro, se foi feito o repasse para segurança, se está sendo feito coleta de lixo. Então, a fiscalização do dinheiro público é função também do vereador. Em outras palavras, ele geralmente fiscaliza quem administra a sociedade, que é o Poder Executivo. A gente não tem uma fiscalização do Poder Judiciário porque são funções diferentes, mas o dinheiro público ele é administrado e geralmente muito bem empregado pelo Poder Executivo. E o vereador está lá, sabendo se o dinheiro da saúde, das escolas, também estão sendo bem destinados.
A gente tem, pode passar, a gente tem uma limitação, e toda vez a gente fala que o vereador faz leis, não é qualquer tipo de lei. A Constituição traz limitações de poder de legislar, e uma das mais importantes que eu gostaria de enfatizar para vocês é que o vereador nunca pode fazer uma lei que gere uma despesa nova para o executivo, sem que essa despesa haja uma previsão orçamentária. Então, às vezes, a gente fica pensando, vamos fazer uma lei para acabar, resolver todos os problemas. Nem sempre essa lei é fácil de ser feita. Ela tem um caminho que, muitas vezes, se torna um pouco demorado ou complexo, tem que analisar questões orçamentárias, tem que analisar questões de competência para criar essa lei ou não. Tá? Infelizmente, a gente não tem uma solução para os problemas sociais tão simples, mas é a junção dos poderes, é o poder legislativo, criando as leis, vendo o que é necessário, o poder executivo fazendo essa gestão, essa administração, e o poder judiciário julgando quando há conflitos relacionados a isso. Aqui a Câmara de Vereadores aqui de São José. Pode passar. Aí tem uma imagem antiga, se puder passar também, que é da legislação anterior e o Parlamento Jovem anterior. Esse não é o teu, João, acho que esse é o não, é o outro. O de vocês, o slide ali não carregou, mas eu tenho a foto de vocês registrada lá também. Pode passar, por favor. Muito bem. Virei vereador, no caso de vocês, jovens vereadores. O que eu vou fazer para melhorar ou para ajudar a cidade? Qual que é o primeiro caminho? Bom, o principal papel do Poder Legislativo é criar as regras, as normas, que a gente chama de leis, e essas regras, essas normas, elas são impositivas, ela é obrigatória, não tem opção. Opa, essa lei eu não gostei, eu não vou seguir, tenho que seguir todas. Então, a gente diz que as normas e as leis, elas são impositivas. O primeiro ponto, o primeiro passo que um vereador tem que dar é ouvir as pessoas que os colocaram aí. No caso de vocês, lá dentro da escola, junto com seus eleitores, seus colegas, também junto à família, conversando com seus tios, avós, pais, irmãos, e buscando, olha, o que nossa cidade precisa, como que a gente pode melhorar. E, principalmente, o que os vereadores fazem diariamente é olhando para a cidade. Estar lá, entendendo, olha, por que isso aqui não está funcionando? Por que a gente não cria uma lei que possa ampliar o lazer da comunidade, ou que possa ampliar, se necessário, por exemplo, a rede de ensinos. São só meros exemplos. Então, entender como funciona a cidade é muito importante para o vereador saber como ele pode contribuir. E aí sim trazer para a Casa Legislativa projetos de leis que possam beneficiar pessoas, que possam corrigir problemas que a gente tem e assim por diante. Mas não só lei, pode ir passando, por favor, não só de lei, só criando lei e fiscalizando, o vereador também atua. O vereador tem outro papel muito importante, e me parece que alguns de vocês, o presidente já fez indicação, e vocês rapidamente vão estar fazendo, não tenho certeza disso, que é um mecanismo que o vereador tem para ajudar a administrar a sociedade. Lembra que eu falei que os poderes são separados, quem administra é a prefeitura. O vereador, ele não administra diretamente, mas ele pode levar as demandas para o Poder Executivo ajudar nessa solução. E a gente chama isso de indicações. Então, indicações nada mais é do que uma forma de vocês solicitarem para o Poder Executivo que faça alguma coisa em benefício da sociedade. Então, você passou lá numa rua e viu que tem um buraco lá na rua que está atrapalhando o trânsito, os carros estão passando no buraco. Você pode fazer uma indicação falando, olha, Executivo, eu sou do Legislativo, eu não posso arrumar esse buraco que tem lá na minha rua, mas eu solicito que você faça o conserto desse buraco. Ou também qualquer outro serviço que possa aparecer. Pode passar mais um pouquinho. Por exemplo, para pavimentar uma rua, olha, tem uma rua lá que ela está muito esburacada, existe um fluxo muito grande de pessoas. Você está solicitando que o Executivo dê uma atenção para lá, seja para pavimentar uma rua, seja para fazer uma roçada, para limpar a cidade, para recolher lixo, seja para melhorar o transporte público, se for o caso. Então, qualquer tipo de demanda que tem na comunidade, vejam, todas são demandas coletivas, a administração pública ou o poder público não trabalha de forma individual, a gente pensa sempre na sociedade,
A gente chama isso de interesse público. Então, a gente sempre pensa no que é o melhor para todo mundo. Ah, mas não vai agradar todo mundo. Então, a gente pensa no que é melhor para a maioria. Para a maioria, vai ser melhor a gente combater o mosquito da dengue. Então, vamos combater o mosquito da dengue. O Poder Executivo não conseguiu fazer ainda. Vocês podem solicitar que, por exemplo, que o faça. Agora, eu repito, como já falei mais de uma vez, a função do Poder Executivo é administrar. A decisão, no sentido de como fazer, quando fazer e se é possível fazer, é dele. Vocês estão auxiliando ele a entender os problemas que tem na comunidade, na sociedade, para que ele possa definir as prioridades. Olha, a gente tem condições, dinheiro para fazer isso esse mês. Isso aqui vai ficar para o mês que vem. Ah, não, isso aqui realmente é uma demanda muito urgente. Vamos antecipá-la. E assim funciona a gestão do Estado, ou do município, no nosso caso. Vai tendo uma união de esforços entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, para que possa fazer uma gestão pública. Pode passar, eu acho até que a gente finaliza as imagens aí. Ali na prática são só exemplos de indicações. O pessoal aí do apoio vai trazer, pode ir passando, vai trazer indicações ou modelos para auxiliar. O presidente João também já está fera nisso, de fazer indicações, pode auxiliá-los. Mas são mecanismos que o vereador, o Poder Legislativo, tem para ajudar na sociedade. Eu já não vou me delongar, até porque não quero passar muito do horário, mas a ideia dessa minha fala aqui com vocês era demonstrar, primeiro, a importância do papel que vocês ocupam hoje. A importância de ter a oportunidade de estar sentado nessa cadeira, porque vocês efetivamente podem fazer alguma mudança na comunidade que vocês vivem, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja em qualquer aspecto. O segundo ponto é vocês entenderem onde a gente está nessa estrutura do Estado, da sociedade. Qual que é a diferença do Poder Legislativo e Poder Executivo? Por que a gente tem prefeito e vereador? Porque cada um tem uma função para fazer. Essas funções são definidas em lei, a gente não muda elas. A gente apenas vai convivendo e auxiliando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Para o parlamento jovem, para vocês, jovens vereadores, é possível aprovar um projeto de lei? Lógico, se vocês tiverem um projeto de lei, vocês vão submeter para a mesa da Câmara, ela vai tramitar, é possível. Mas, como eu falei, sempre é um caminho que tem que analisar muitos aspectos. Agora, fiscalizar, vocês podem fiscalizar, e principalmente ajudar na administração do município através de indicações, que é um mecanismo que vocês fazem aqui na sessão de vocês, vai para a mesa da Câmara e é encaminhado para o Poder Executivo. Então, o prefeito está lá sentado na sala dele, o prefeito Orvino, ele recebe, olha, o Parlamento Jovem fez uma indicação para a gente melhorar uma quadra de esportes lá no bairro Lisboa, por exemplo. Ele vai dizer, olha, realmente, isso aqui é uma demanda importante. Vai a equipe lá da Secretaria de Obras e arruma lá o que precisa arrumar. Ou vai lá e melhora a rua que está muito esburacada. Ou tem um ponto de ônibus, um abrigo de ônibus lá que caiu, as pessoas estão lá esperando ônibus na chuva. Então, vejam, é um mecanismo que vocês podem, no dia a dia, ir colhendo essas informações e trazer de forma efetiva, de forma concreta, para que se realize. Eu finalizo por aqui para poder abrir a oportunidade de vocês fazerem perguntas, e aí depois eu encerro a minha fala, pode ser, presidente? E fique à vontade para perguntar, não tenho vergonha. Ninguém tem perguntas? Nada? Pensando na pergunta. Oi? Tá pensando? Sim, sim. Quando você falou que a gente podia fazer indicações, mas não podia pegar algo que tirasse dinheiro, assim, algum motivo, você falou? Boa pergunta. Na verdade, não é indicação, é lei. O vereador não pode fazer uma lei que vai criar uma despesa nova. Então, por exemplo, o vereador não pode fazer uma lei que, a partir de amanhã, os alunos vão ter um transporte em casa, um carro vai pegar o aluno em casa e levar para a escola. Por quê? Porque essa lei, se aprovada e entrada em vigor, vai gerar uma despesa do município ter que comprar carros, contratar motoristas, pegar vocês em casa, levar na escola. Veja, é uma despesa nova, que não existe hoje. Ou fazer um projeto de lei que vai criar
viagem de todo fim de ano para os alunos conhecer um outro estado. Veja, uma regra que vai estar sendo criada que vai gerar uma despesa. O município vai ter que contratar ônibus, hotel, alimentação, transporte para levar vocês. Toda vez que a gente tem uma criação de despesa nova, esse projeto de lei ele não começa aqui na Câmara. Ele é aprovado aqui, mas ele começa lá no Poder Executivo. O Poder Executivo encaminha o projeto e os vereadores analisam, eles debatem, vê se esse projeto sofrer mudanças e aí depois votam se aquele projeto vai virar uma lei ou não. Isso é uma limitação para que o Poder Legislativo, para que o vereador, o deputado, não crie inúmeras leis que acabe prejudicando a administração do município. Porque daí vai criar uma lei, para eu cumprir aquela lei vai faltar dinheiro para a educação. E aí como é que eu faço? Eu coloco dinheiro para pagar professores ou vou cumprir essa lei que eles criaram uma situação nova? Então, essa é a limitação. Não tem relação com a indicação. A indicação não é lei. A indicação é um pedido, uma formalização para que o Poder Executivo faça alguma melhoria, ou atenda um serviço público, ou resolva um problema que tem. A indicação não tem limitação de gastos. Eu vou fazer uma indicação para pavimentar uma rua, vai custar 500 mil reais. Não tem problema. Tu vai pedir para pavimentar a rua. Quem vai decidir se é possível fazer ou não é o Poder Executivo. Vai dizer, olha, essa rua realmente precisa ser pavimentada, vamos asfaltar ela. A gente tem 500 mil reais, a gente consegue, então vamos fazer essa obra. Se tu faz uma indicação de algo que não é possível, a administração ela vai colocar no cronograma, ela vai esperar oportunamente fazer, ou ela vai planejar para o ano seguinte, se for uma obra grande. Mas a indicação pode ter despesa. Essa é a função da indicação. É falar, ó, a gente precisa resolver um serviço público que deu algum problema. Ou a gente teve lá um vendaval e derrubou um ponto de ônibus. Isso são coisas que acontecem no dia a dia, na sociedade, em qualquer cidade. A indicação não tem essa limitação. Tá? Ela pode gerar despesa sim. Vamos lá. Leonardo, então, nesses tempos eu estive pensando em fazer um projeto de lei para a obrigatoriedade que 10% das cadeiras preferenciais nas UBSs sejam destinadas para o grupo preferencial. Eu, sendo jovem vereador, posso fazer essa lei? Bom, eu até posso estar equivocado, o pessoal ali do Adriana e a equipe do Parlamento Jovem pode depois até orientar vocês no procedimento. Mas vocês podem fazer um projeto de lei e apresentar como Parlamento Jovem para a Casa de Vereadores para tramitar e analisar. Esse tema é um tema muito interessante, acessibilidade. A gente tem a sociedade, assim como a gente viu ali, começou com o homem das cavernas, foi para o rei até chegar no que a gente é hoje, ela evolui também em direitos. Então, há 30 anos atrás, a gente não tinha lei que tratava de pessoas com deficiência. Há 20 anos atrás, a gente começou a ter. E aí a gente começou a ver, olha, mas pessoa com deficiência é, de repente, somente o cadeirante? Ou quem tem mobilidade? E o autista, por exemplo, também não deveria ter preferência? Então, a gente tem inúmeras cidades, inclusive São José, evoluindo nas leis e nas regras para atender as necessidades que vão surgindo. Eu vejo que isso é um projeto de lei que não gera despesa, porque a gente já tem essa preferência para pessoas com deficiência. Você estaria só adequando uma necessidade que a gente não está tendo. A gente não está atendendo a quantidade de pessoas com deficiência que deveria. Então, a gente tem lá reservado 2 cadeiras no posto de saúde, mas diariamente ficam pessoas com deficiência lá em pé, ou esperando fora, ou sem ter. Então, são projetos como esse que é possível, sim, o parlamento debater de iniciativa de vocês. Tá? Agora, se você criasse, para exemplificar, uma regra que a pessoa com deficiência vai ter um espaço reservado, que é só deles, aí sim pode ser que gerasse uma despesa, porque a gente ia ter que provisionar esse espaço. Nesse caso, você só está readequando o espaço que já tem. Eu perguntei porque vários UBS aqui da cidade não tem destinado cadeiras para o grupo preferencial. Exemplo do UBS de Barreiras, que é o bairro onde fica a minha escola. Lá não tem nenhuma cadeira para o grupo preferencial.
esse é um tipo de tema que a gente tem bastante lei sobre isso, inclusive federal. Provavelmente é uma questão de organização lá, ou quem sabe de sinalizar, que pode ser que não está bem sinalizado. Ou você pode, de repente, pensar numa indicação para que seja disponibilizado, conforme a lei federal manda. Se não tiver esse amparo, pode ser sim um projeto de lei que vocês podem debater para tentar levar à frente e que é extremamente importante. Outra pergunta. Pode falar. Eu posso fazer um projeto de lei que, a nível nacional, está sendo tramitado, exemplo de um projeto de lei, que veda que pessoas condenadas por maus tratos adotem algum animal. Isso, atualmente, uma pessoa que foi condenada pode sim adotar. E tem um projeto de lei de uma vereadora que, conhecida dela, a Pri Fernandes, de Florianópolis, ela fez um projeto de lei disso na cidade. Aí, na semana que vem, eu pretendo me reunir com ela para debater sobre essa questão de projeto de lei para implementar aqui em São José. Ainda mais que, por uma lei federal ser aprovada, depende bastante do tempo. Pode ser aprovada rápida ou pode ser muito tempo até aprovar. Exemplo da lei que proíbe o uso do celular na escola. Ela ficou tramitando por 10 anos até ser sancionada. Aí eu queria perguntar, enquanto a lei, o projeto de lei a nível federal está sendo tramitado, eu posso fazer esse projeto de lei aqui no município? Sim, esse exemplo poderia ser feito no município, mas a gente tem que entender alguns aspectos. O primeiro, existem algumas leis que elas somente podem ser federais. Então, por exemplo, leis que tratam sobre crimes, o município não pode criar leis, nem o Estado, é só a nível federal. Já outras leis podem ser criadas pelo Estado ou também pelo município. Esse tema dos maus tratos aos animais é um tema bem recorrente, que está sempre em pauta. Lá a nível federal tem esse projeto. A gente sabe que o João sempre traz perguntas boas e faz excelentes ponderações. A nível federal, quando a gente fala uma lei para o Brasil todo, ela é mais difícil por quê? Porque uma lei ela passa por uma análise, por um debate. Imagina que vocês decidindo o que é melhor para São José. Já não é muito fácil, porque a gente já tem uma população grande, uma cidade que cresce cada dia mais. Agora pensa isso a nível nacional, para o Brasil inteiro. A realidade de Santa Catarina é diferente da realidade do Tocantins, da Bahia, de outros estados, de outras cidades. Então, a gente tem essa dificuldade, ou quem sabe essa demora, por todos esses aspectos que são debatidos ao longo desse projeto de lei. Mas é uma lei interessante, que traz uma regra específica e que não gera despesa. Então, a gente fazendo uma análise prévia assim, eu entendo que é uma lei que poderia ser analisada por uma Câmara Municipal. Obrigado. Mais alguém? O João sempre na primeira vez que eu vim aqui, o João estava sentado aí e já fez uma pergunta já que, olha, que não é fácil de responder. Então, realmente, a tua reflexão é sempre muito inteligente. Obrigado. Mais ninguém? Bom, então, só para encerrar, eu não quero perder a oportunidade de renovar meus agradecimentos por ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz em poder ter uns minutos da atenção de vocês para essa rápida fala e falar que eu fico muito orgulhoso de ver adolescentes como vocês investindo tempo numa tarde de quinta-feira para estar aqui, para ser vereador, para entender isso, para levar os anseios da comunidade, porque, sem dúvida, embora possa parecer um jargão, né, a sociedade e o futuro depende de vocês. Tenho uma filha de 2 anos, a sociedade que a minha filha vai morar provavelmente vai ser administrada por muitos de vocês aqui. Então, eu fico muito feliz, eu parabenizo vocês estarem aqui. A gente vive um momento tecnológico e de comunicação, onde muita informação no WhatsApp, na rede social chega, muitas delas distorcidas, e a gente não entende exatamente o que acontece. E eu sempre gosto de dar uma mensagem no sentido de que o que a gente faz, ou o que vocês fazem aqui, faz parte da política. Porque política é essa capacidade que a gente tem, através dos poderes, em especial o legislativo, de conversar
conversar com as pessoas na rua, conversar com os outros vereadores e debater o que é melhor. Vamos aprovar essa lei ou não vamos? Essa lei, essa regra vai ser boa ou você não vai? Política não tem nada de politicagem ou de coisas ruins. Política é a única forma, eu repito, política é a única forma de a gente efetivamente fazer um futuro melhor, ter uma sociedade boa. Então, eu agradeço e parabenizo vocês estarem aqui, interessados por esse tema, ter se interessado por serem vereadores, já tiveram êxito, e tenho certeza que no futuro, vereador e vereadora Vera, a gente vai ver muitos deles aqui ainda aprovando leis aí, fazendo nossa cidade ser cada dia melhor. Agradeço, presidente, muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Agradeço a fala do senhor Leonardo Rodrigues, que isso é muito importante para nós, jovens vereadores, exercer o que ele disse em sua palestra, falando, não apenas sobre história, mas também o que ele disse sobre nossos cargos, principalmente o cargo legislativo municipal, que não é tão comentado na mídia quanto a nível federal, e também sobre democracia. Também queria dizer uma frase, parafrasear uma frase dita por um ex-primeiro-ministro de Portugal, Francisco Sá Carneiro: não há regime democrático sem um sufrágio autêntico. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada, em nome de Deus, a presente sessão e convoco a próxima para o dia 5 de junho de 2025, às 3 horas da tarde. Muito obrigado e agradeço a presença de todos.